Olá, hoje eu gostaria de falar sobre esperar com confiança e sem medo. O versículo que eu quero ler está em Provérbios, no capítulo 14, o versículo de número 15, que nos diz o seguinte: o ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. Queridos, ao final de cada ano e ao início de um novo ano, nós renovamos nossas esperanças e sonhos para a nossa vida. Planejamos nossos projetos para não sermos pegos de surpresa. Mas esse ano de 2020, fomos pegos por um fenômeno que minha geração nunca viveu. Uma pandemia que provocou uma quarentena em todo o mundo. Fomos obrigados a deixar de buscar e realizar alguns sonhos. Viagens, reforma ou compra da casa, um novo emprego, ampliar ou investir um negócio próprio. Enfim, a questão é essa, teremos que replanejar 2020 logo após essa quarentena, porque ela vai terminar. Mas e como fazer? E é sobre isso que eu quero falar. Neste versículo, a palavra de Deus nos fala sobre o prudente. Na verdade, a Bíblia nos adverte em todo momento para sermos prudentes. E aqui o significado do prudente no hebraico, ele nos diz que é uma pessoa esperta, inteligente, engenhosa. Uma pessoa prudente, ela analisa os dias que virão. Ela pensa sobre a melhor forma de se preparar para eles e usá-los para realizar os seus propósitos. Ela não acredita em tudo que ouve, sem antes ponderar se as consequências lhe trarão benefício, trarão ganhos ou perdas, né? E ela vai em busca da verdade. Por isso que ela não acredita em tudo que ouve. O contrário do ingênuo, que aqui ele tem o significado do tolo, tá? Ele faz o contrário do prudente. Né? Ele não faz análise nenhuma das consequências, ele não busca a verdade. Ele ouve e acredita. Sabe aquela pessoa que ouve, que lê uma manchete e não lê o corpo todo da reportagem, ou não vai comparar, não vai em busca de uma fonte, de uma fonte mais digna, de uma fonte que não é tendenciosa? Então o tolo aqui, ele é esse ingênuo que ele tem preguiça de buscar a verdade, de buscar essas fontes, de fazer uma análise. Então, ele se dá muito mal. Não seja tolo. Acalme. Acima de tudo, não acredite em tudo. Porque está ocorrendo aí um jogo político que nós estamos no meio disso, um diz uma coisa, outro diz outra, o que fazer, o que... Analise. Analise. Vá em busca da verdade. Muita prudência. Mas, acima de tudo, tenha Deus em sua vida. Porque, como diz aqui, lá em Isaías 46 e o versículo 10, só eu posso lhes anunciar desde já o que lhe acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. É Deus quem diz isso, meus queridos. Por isso, esperar com confiança em Deus não é esperar com medo, com dúvida ou com angústia. É esperar descansando. Sabe? É confiar mesmo. Confie ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Isso está escrito também aqui em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, tá? Sabe quando os discípulos estavam lá no barco, aquela tempestade em que Jesus estava dormindo e alguém foi chamá-lo: mestre, se você está dormindo aqui, uma tempestade, essas ondas vão nos devorar e você está dormindo? Meus queridos, eles esqueceram uma coisa fundamental. Jesus estava no barco. Jesus estava com eles.
Então, meus queridos, não se apavorem. Se Deus está com você neste barco chamado vida, não se apavore. Calma, Ele tem o poder de controlar essa tempestade, sim. Vou falar para você de uma história, lá em 1 Reis, fala do profeta Elias, que ele viveu uma situação, precisou fugir da presença da rainha Jezabel, que queria matá-lo. E ali naquela caverna, escondido, sem recursos nenhum, Deus enviou corvos que levaram alimento para ele, e ali Elias não pereceu. Mas chegando um determinado tempo, Deus falou para ele: olha, você sai daí, vai até a cidade de Sarepta, e lá te enviarei na casa de uma viúva que vai sustentar você. Mas chegando lá, ao bater a porta daquela viúva, Elias se defronta com uma situação bem peculiar. Aquela viúva disse para ele, quando ele pediu algo para comer: olha, eu só tenho resto de comida aqui. Eu vou fazer para o meu filho e para mim, e nós vamos morrer. Porque nós não temos mais nada, nós vamos morrer de fome, nós não temos mais nada o que comer. Porque estava havendo um período de grande seca naquele momento, e, portanto, uma grande fome também. E Elias falou para aquela mulher: olha, faça para mim, e não faltará alimento para a tua mesa. Na tua mesa não faltará alimento para você e para seu filho. Sabe, meus queridos, o que Deus está falando para mim e para você? Porque para nós seria fácil falar assim para Deus: Deus, por que você não enviou a Elias a uma viúva rica? Enviou Elias uma mulher pobre que só tinha um restinho de refeição, que ia comer e ia morrer? Mas Deus está falando para mim e para você, que estão passando por essa quarentena: eu não preciso de circunstâncias para operar na tua vida, para trazer o milagre para a tua vida, para te sustentar. Eu não preciso de circunstâncias. Eu não preciso que a bolsa de valores esteja em pleno andamento, tudo certinho. Eu não preciso que a inflação esteja tudo controladinha. Eu não preciso que os teus recursos financeiros estejam todos certinhos para eu abençoar, para eu te fazer prosperar. Eu sou o Deus que chamo a existência. Paulo que fala: Deus, ele chama a existência o que não existe. Deus que vivifica os mortos e chama a existência o que não existe. Lá em Romanos capítulo 4. Deus está falando isso para nós. E falou também para aquela viúva. Porque a gente poderia dizer: mas eu estou com pouco recursos, essa quarentena, eu não tenho recebido salário, eu estou desempregado. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não tenho recursos? Deus falou para aquela viúva e fala para mim e para você: eu vou multiplicar os recursos, os poucos recursos que você tem. Ajude a quem nada tem, a quem tem menos ainda que você. Eu te farei prosperar. E assim foi. E não faltou alimento na mesa daquela mulher, na mesa daquele filho dela. E quando terminou todo aquele período de seca, que voltou a chover na terra, e que a terra voltou a produzir alimento nos celeiros, aquela mulher não teve necessidade alguma. Porque ela obedeceu ao Senhor, ela confiou, ela esperou no Senhor sem medo, sem dúvida e sem angústia. Então, meus queridos, façamos isso também nessa quarentena. Vamos voltar a analisar, a replanejar o nosso sonho, sim. Porque o nosso Deus, ele não precisa da bolsa de valores, não precisa de condições financeiras para nos abençoar. Ele cria a existência, ele chama a existência o que não existe. Confie, sem medo, nesse Deus onipotente. E ele é o mesmo hoje e eternamente. Lá o salmista fala: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele ajudará. Descansa no Senhor. Salmo 37.
Entrega. Não esqueça que Ele está no barco da tua vida. Descansa. Vamos entregar então a nossa vida, os nossos planos, e vamos replanejar 2020, porque 2020 não está terminado para nós. Não vamos perder 2020. Vamos alcançar ainda muitos sonhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego os meus sonhos, os meus planos que eu e a pessoa que está orando comigo agora fizemos, Senhor, lá na virada de 2019 para 2020. Os nossos sonhos, Senhor, os nossos planos, nós entregamos em Tuas mãos. Senhor, mesmo aqueles que estão desempregados agora, eu te peço, Senhor, abre as portas dos céus e dê recursos a eles. Chama a existência um novo emprego, uma nova oportunidade de um ganho financeiro para esta vida, para este pai de família, para esta mãe de família, para este jovem, em nome de Jesus. Para este empresário, Senhor amado, uma nova oportunidade. Cria, Senhor amado, chama a existência, Senhor, porque Tu és Deus onipotente. Senhor maravilhoso, e eu peço, Senhor, que Tu cales a voz daqueles que mentem sobre a real situação em que nós estamos passando. Mentem, Senhor amado, para benefício próprio. Mentem com, ó Deus, intenções, Senhor, maléficas, intenções políticas, Senhor amado. Intenções para apavorar, amedrontar o povo, Senhor. Deus, eu te peço também que retenhas a mão daqueles, Senhor amado, que fraudam os cofres públicos, que usam o dinheiro, Senhor amado, que é do povo, para benefício próprio. Em nome de Jesus, descansamos em Ti e esperamos em Teu recurso. Confiamos em Ti, pois Tu és o nosso refúgio e socorro na hora da angústia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se você foi abençoado pela palavra do Senhor, aprendendo a confiar no Senhor, compartilhe para que o seu irmão, seu amigo, enfim, alguém que precisa também aprender a confiar, descansando, confiar sem medo no Senhor, ouça também essa palavra. Se inscreva no canal, dê um like para que ele alcance mais vidas e sejam abençoadas através da palavra do Senhor. Deus os abençoe.